programa Cotrijuc no Campo deste sábado, 27 de março, falamos sobre calagem. O solo é o bem mais importante do produtor, e a calagem é o procedimento adotado para corrigir a acidez do solo e mantê-lo nas condições de pH ideais para que a solução do solo contenha os nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Para sabermos um pouco mais sobre a calagem, conversamos com o pesquisador da CCGL e Rede Técnica Cooperativa, RTC, Jackson Fiorin. Bom dia, Jackson. Bem-vindo ao programa Cotrijuc no Campo e obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia! Obrigado pela oportunidade, mas sempre é uma satisfação estar junto às cooperativas ligadas à CCGL para falar um pouco do nosso trabalho que desenvolvemos junto à Rede Técnica Cooperativa. Uma saudação especial a todos os produtores associados da Cotrijuc e aos demais ouvintes do programa Cotrijuc no Campo. Jackson, com base nos trabalhos que a RTC conduz, como está a qualidade do solo na nossa região com relação à acidez? Você coloca nesse primeiro questionamento um ponto muito importante em relação à situação da acidez do solo, baseado num estudo de análise de solo realizado nas diferentes regiões de atuação da Cotrijuc, contemplando aproximadamente 4.000 análises de solo de diferentes realidades de propriedades. Percebe-se que o pH em água, que é o parâmetro da análise de solo, para tomada de decisão, para definir se precisa ou não aplicar corretivos de acidez, em aproximadamente 83% das propriedades, percebe-se a necessidade da correção da acidez. E a situação ainda é mais preocupante, pois 49% de todas as propriedades têm uma situação de acidez alta e muito alta, necessitando, portanto, correções com doses altas e muito altas de corretivos de acidez. E qual a importância da correção do solo para a agricultura, em especial a soja? Para falar da importância da correção da acidez do solo, eu gostaria, num primeiro momento, mencionar que é uma condição básica quando se deseja atingir tetos produtivos maiores. Entre os vários aspectos que a acidez do solo prejudica na busca de altos tetos produtivos, eu poderia destacar que numa condição de solo ácido, em especial, em 49% das propriedades que apresentam situações alta e muito alta de acidez, que pela análise do solo se caracteriza por uma condição de pH, o indicador da análise do solo, pH menor que 5,5, nós já temos a presença do alumínio, que é um elemento nocivo, é um elemento químico que existe no solo somente na condição de acidez com pH menor do que 5,5. E esse alumínio ele é extremamente prejudicial, não somente para a raiz das plantas, mas também para a atividade de micro-organismos que existe no solo. Em relação a desenvolvimento do sistema radicular, o alumínio é tóxico, ele prejudica o desenvolvimento, o crescimento do sistema radicular das culturas. Então, nesse sentido, a busca de água e nutrientes fica prejudicado pela planta, e quando a gente fazer um raciocínio, em especial naqueles anos que tem certos momentos de menor disponibilidade de chuva, é importante que o sistema radicular das culturas tenha um desenvolvimento satisfatório para buscar de uma forma eficiente, água e nutrientes em profundidade. Então, nesse sentido, a correção da acidez do solo, através de diferentes corretivos, entre o que se trabalha mais são os calcários, mas também tem outros produtos que nós vamos falar daqui um pouquinho, que realmente permite a elevação do pH e a neutralização do alumínio, desse elemento nocivo que prejudica o desenvolvimento do sistema radicular. Então, é de extrema importância a correção da acidez com a elevação do pH, pelo menos
para uma situação acima de 5,5, já neutralizando o elemento nocivo principal da acidez, e o que se percebe? Muitas situações, levando o pH mais próximo a 6, são importantes para outros aspectos. Então, nesse sentido, podemos destacar um segundo fator, que a correção da acidez realmente ela permite uma melhor eficiência da adubação, uma melhor eficiência do aproveitamento dos nutrientes que são aplicados via adubação e dos nutrientes que já existem no solo. Então, a elevação do pH permite uma situação, de redução de acidez, fazendo com que muitos nutrientes se tornem mais disponíveis. Se nós colocar alguns exemplos nesse sentido, por exemplo, o fósforo, que é um nutriente muito importante na adubação, nós também vamos destacar daqui um pouquinho com maior detalhe, ele tem uma eficiência muito reduzida quando em situações de solo ácido, principalmente em situações com pH em água menor que 5,5. Então, a elevação do pH, através da correção da acidez, permite uma situação, e se verifica que em torno de pH 6 é uma situação melhor em termos de equilíbrio na disponibilidade tanto de macro quanto de micronutrientes, e com isso permite uma nutrição mais equilibrada e a busca também de tetos produtivos maiores, além de garantir uma maior eficiência da adubação aplicada nas culturas. Em relação à importância da correção, nós poderíamos citar vários outros aspectos, mas eu também gostaria de destacar um terceiro, que é em relação à condição de acidez e a desenvolvimento da atividade biológica do solo. Micro-organismos que existem nos solos, que são muito importantes para a planta, inclusive para a nutrição da planta, e certamente muitos produtores associados da Cotriju que estão nos assistindo, sabem muito bem que a soja, através dos nódulos, tem bactérias que fixam nitrogênio, inclusive o uso da inoculação, um inoculante de boa qualidade, uma boa forma de inoculação, garante uma boa nodulação, um bom número de nódulos. Mas o que eu quero destacar é que aquelas bactérias que são colocadas via inoculantes ou que já existem no solo e formam nódulos, dentro dos nódulos, essas bactérias vão atuar de uma maneira mais eficiente quando nós tivermos um solo com acidez corrigida. Situações de solo ácido são prejudiciais à atividade desses micro-organismos, como também de outros micro-organismos, prejudicando processos importantes, como neste caso, das bactérias que estão no nódulos, a fixação de nitrogênio na cultura da soja. Sabe-se que a soja tem uma demanda altíssima de nitrogênio. Se nós pensarmos um teto produtivo aí de aproximadamente 80 sacas de soja por hectare, a soja precisa absorver 432 quilos de nitrogênio, e a maior parte desse nitrogênio, diria em torno de 75 a 85% desse nitrogênio, vem da fixação biológica. Por isso é importante também essa correção da acidez, entre os vários aspectos, também para uma melhor atividade biológica de micro-organismos, não somente os micro-organismos que fixam o nitrogênio, mas uma série de outros micro-organismos que são importantes para o desenvolvimento e produtividade das culturas. E quanto à qualidade dos calcários, quais atributos são importantes? Você colocou nesse ponto, em relação à qualidade dos calcários, uma situação muito importante nos dias de hoje. A aplicação dos corretivos da acidez, e entre eles o principal e mais utilizado é os calcários, realmente, hoje com base no plantio direto, que não se mais revolve o solo, a aplicação é na superfície. Lá nas décadas de 80, nas décadas de 90, quando ainda se preparava o solo no preparo convencional e o calcário era incorporado, a reação do calcário no solo, quando nas décadas passadas se incorporava, a reação era mais efetiva, porque as partículas de calcário de diferentes tamanhos, entrando em contato com o solo ácido, ela reagia e entregava um resultado, uma correção da acidez mais eficiente.
Hoje, como a aplicação dos corretivos é na superfície, né, esse contato das partículas do calcário com o solo é menor. E nessa questão se torna importante a qualidade dos corretivos. O que se percebe? Tradicionalmente, os calcários, eles apresentam partículas finas, que são mais prontamente reativas no solo, mas também um percentual significativo de partículas médias e partículas grossas, dentro de um padrão de qualidade que a análise de um calcário pode permitir apresentar. Então, mesmo obedecendo às normas, o que está na legislação como parâmetros mínimos de garantia, existe um percentual, né, se nós pegar os calcários tradicionais aí, que são comercializados nas diferentes regiões, um percentual de 35% a 45% do volume do calcário que são de partículas médias e grossas, que no tempo do convencional, quando eram incorporados no solo, entregavam um efeito parcial a nível de correção da acidez. Hoje, essas partículas médias e grossas, quando aplicadas na superfície, estão entregando muito pouco eficiência na correção da acidez. Esta é a percepção que os trabalhos de pesquisas desenvolvidos pela CCGL e Rede Técnica Cooperativa está apontando resultados já com 3 anos de pesquisas de campo, aonde que avalia a qualidade do calcário, principalmente se percebe que calcários mais finamente moídos, quando aplicados na superfície, estão entregando um resultado maior. Eu não estou aqui falando, e presta atenção aí o produtor associado da Cotrijuc, que os calcários que são comercializados hoje mudaram de qualidade. Na verdade, não é esta a abordagem. A importância de destacar que tradicionalmente existe uma fração mais fina do calcário que reage mais rapidamente, então quando aplicado na superfície, hoje os calcários tradicionais apresentando aí aproximadamente 55%, 60%, até 65% de fração fina, é o que vai entregar um resultado, de correção de acidez. E o restante do volume do calcário que o produtor paga pelo calcário, paga o transporte, paga para aplicar, essas partículas mais grossas, médias e grossas, estão entregando muito pouco resultado em termos de correção da acidez quando aplicados na superfície. Então, o que a gente percebe? O parâmetro comercial que define a qualidade dos calcários é o PRNT, Poder Relativo de Neutralização Total. Entretanto, o PRNT, ele considera uma entrega de eficiência das partículas médias e grossas também. Só que o PRNT é uma metodologia de análise que foi desenvolvida para calcário incorporado. E quando a gente aplica o calcário na superfície, o PRNT, como parâmetro comercial de avaliar a qualidade do calcário, de maneira isolada, ele não é adequado. Hoje se percebe, então, que o grau de moagem, calcários mais finamente moídos, e também aí a gente entra na discussão de outros tipos de corretivos, como está sendo trabalhado já em algumas regiões, a utilização de óxidos e hidróxidos, que em outras palavras é a cal virgem e a cal apagada ou hidratada, muito trabalhada pela construção civil, mas que é um corretivo com uma qualidade muito concentrada e extremamente fino, que pelo processo de obtenção lá na indústria, em que a rocha calcária é queimada em fornos, ela acaba desestruturando a estrutura cristalina da rocha, e no processo de moagem moe um material muito mais fino, e pela própria queima no processo de calcinação na produção de óxidos e hidróxidos, ocorre uma concentração de efeito. Então, o que a gente percebe nas pesquisas desenvolvidas pela CCGL? Uma situação que, para aplicações de superfície, se torna importante a busca por calcários mais finamente moídos, e também a utilização de óxidos e hidróxidos, que são materiais altamente reativos,
né, quando aplicados na superfície, estão entregando um efeito de correção da acidez mais eficiente. Jackson, fala pra gente quais outros aspectos da fertilidade do solo e adubação das culturas, além da correção da acidez, são importantes para o produtor estar atento na busca de altas produtividades. Em relação a outros aspectos da fertilidade do solo e da adubação das culturas, além da correção da acidez, existem vários outros aspectos que também são importantes na busca de altas produtividades. Claro que a gente não teria condições, de falar de todos esses outros aspectos importantes, mas eu gostaria de destacar aqui, na busca de altos tetos produtivos das nossas culturas, e em especial a cultura da soja, que é uma das principais culturas econômicas da região, é em relação à fertilidade com outros nutrientes. É o teor de nutrientes, e especialmente o teor de fósforo, o teor de potássio nas nossas lavouras. A cultura da soja, na busca de altos tetos produtivos, nós poderíamos estar falando aí de 70, de 80 sacos, e por que não de 90, 100 sacos ou mais. Mas vamos pegar um raciocínio aí básico de uma boa condição de lavoura, que produz 80 sacas por hectare. Então, dentro desse teto produtivo, a cultura da soja realmente precisa buscar uma grande quantidade de nutrientes, através da absorção absorção dos nutrientes no solo, para constituir efetivamente a estrutura da planta e crescer, se desenvolver e também produzir grãos. Então, pensando em fósforo, na busca de um teto produtivo de 80 sacas por hectare, a cultura da soja precisa absorver do solo 101 quilos de fósforo em termos de P2O5 e de aproximadamente 216 quilos de potássio em termos de K2O. Então veja que é um desafio muito grande. E isso nos faz refletir em relação a uma boa adubação, quando nós queremos atingir tetos produtivos maiores. E para garantir também esse suprimento de forma adequada, é importante que o solo tenha um bom nível de fertilidade. Que a adubação, ela visa atender a demanda da planta, mas o solo também é carente de nutrientes, ele precisa ter um nível de fertilidade para garantir esse suprimento de forma mais adequada para a cultura. Principalmente hoje, que nós temos cultivares de soja, que além de tetos produtivos muito altos, elas têm um ciclo um pouco mais curto em relação a alguns anos atrás, as cultivares mais antigas. Então, o desafio da planta de buscar uma quantidade maior de nutrientes pelo teto produtivo maior, num tempo relativamente mais curto, se torna importante nós ter um bom nível de fertilidade no solo. Então, nesse sentido, para concluir a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de destacar 2 pontos. O teor de fósforo nas análises de solo, aí nas diferentes regiões de atuação da Cotrijuc, aproximadamente 71% das propriedades tem teores médio, baixo e muito baixo, necessitando, portanto, melhorias, correção do teor de fósforo a nível de solo. E em relação ao teor de potássio, em torno de 50% das análises das lavouras de diferentes regiões de atuação da Cotrijuc tem teores médio, baixo e muito baixo, também necessitando melhoria dos teores de potássio para garantir tetos produtivos maiores. Então, realmente são grandes os desafios na busca de altos tetos produtivos, principalmente na cultura da soja, que é uma das culturas econômicas aí predominantes na região, e estar atento na correção da acidez, para realmente garantir uma maior eficiência na busca desses tetos produtivos maiores, e também do desenvolvimento de raiz para buscar de forma eficiente água e nutrientes, pensando em água principalmente naqueles anos que tem uma diminuição na disponibilidade de água. Então é importante estar o solo corrigido em termos de acidez, para esse sistema radicular buscar de forma eficiente água e nutrientes, e também através da adubação, buscar garantir o suprimento dos nutrientes para os altos tetos produtivos que as culturas hoje demandam, principalmente quando se busca tetos produtivos aí de 80 sacos ou mais de soja por hectare. Jackson, muito obrigada por conversar conosco, por ter aceito o nosso convite, e o programa Cotrijuc no Campo está sempre à disposição para vocês aí estarem trazendo
mais conteúdos técnicos como esse aí para os nossos produtores. Eu quero aproveitar a oportunidade para, em meu nome, em nome da CCGL e da Rede Técnica Cooperativa, desejar a todos os produtores associados da Cotrijuc uma boa safra a todos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Conversamos então com o pesquisador da CCGL, Rede Técnica Cooperativa, Jackson Fiorini.